Oi, eu sou a professora Rose e hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre crônica reflexiva e hoje vamos analisar uma crônica de Drummond, que é o Congresso Internacional do Medo. Olha só. Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte, depois que morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Nessa crônica reflexiva de Drummond, nós podemos observar o quanto o medo está acima de qualquer sentimento. Acima do ódio, acima do amor, acima de qualquer carinho, ele mostra o afastamento das pessoas. Por quê? Por causa do medo. Sabe quando Drummond escreveu essa crônica? Essa crônica foi escrita no decorrer da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Então, o mundo estava submerso pelo medo do existir. Então nós temos aqui na primeira parte: provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Então, ele fala do amor, ele fala do ódio, que não existe. Por quê? Porque o medo está acima de qualquer sentimento. O medo está acima de qualquer abraço, de qualquer carinho. O medo afasta as pessoas. O medo faz nascer no coração das pessoas uma amargura, um desespero. E é isso. Agora nós temos a segunda parte, o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Ele coloca medo em tudo quanto é parte, em qualquer espaço. Medo das mães, até no sagrado, né, das igrejas. Então ele coloca medo em tudo. E depois ele continua: cantaremos o medo da morte. E o medo de depois da morte, ele atravessa a vida falando do medo, o medo de depois da morte, que continuará o medo. E aí ele fala: e depois ainda morreremos de medo. E quando ele fala a última parte, ele fala assim: sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Flores amarelas, o amarelo retoma aquela parte de renascer, né? O amarelo. Só que aqui ele coloca amarelas e medrosas. Então até as flores que tem o símbolo de renascer do sol, né, da magia do sol, essas mesmas flores são medrosas. Então ele coloca medo em tudo. Por quê? Por causa da Segunda Guerra Mundial. O próprio título já diz: Congresso Internacional do Medo. Quer dizer, não é uma coisa que está parada em um local só. Ele está em todos os lugares. O medo está em todos os lugares. Todas as pessoas morrem de medo, porque era uma Segunda Guerra Mundial que poderia acabar com o mundo e as pessoas morriam de medo. Porque essa daqui é uma crônica reflexiva, porque ela faz uma reflexão acerca do sentimento humano. É uma coisa pertinente à existência humana, que é o medo. Então, faz uma reflexão acerca disso, certo? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com